ansiosa, invisível, autêntica, travada. Antes de começarmos, quero te convidar para uma reflexão rápida em uma palavra. Como você se sente quando tenta defender suas ideias no trabalho? Talvez você já tenha passado por situações em que, mesmo tendo ótimas ideias, a sua voz não foi ouvida, ou seja, você foi sumariamente ignorada. E a vontade foi simplesmente de ficar em silêncio ou concordar por conveniência. Afinal de contas, se ninguém vai te ouvir mesmo, para que você vai falar, não é mesmo? Mas deixa eu te dizer, isso não é sobre falta de capacidade, e sim sobre aprender a se comunicar de forma assertiva. Clica e acompanhe esse episódio, porque chegou a sua vez de ser respeitada, valorizada e de ocupar o seu espaço. Bem-vinda ao podcast Mulheres e Carreiras Sem Fronteiras. Aqui a gente conversa sobre como você pode assumir o controle da sua carreira e da sua vida sem aquele peso de ter que dar conta de tudo sozinha. Eu sou o Wagner de Araújo, eu ajudo mulheres da área técnica, como profissionais de TI e engenharias, a alcançarem sucesso na carreira sem abrir mão da vida pessoal, do casamento e da própria saúde emocional. Quero muito ouvir você. Envie perguntas ou temas para os próximos episódios. Deixe seu comentário ou mande uma mensagem. Sua voz faz diferença. E já curta este episódio. Se no final não gostar, é só descurtir. Hoje eu quero mostrar para você como expressar suas ideias com confiança, clareza e respeito, sem precisar levantar o tom ou se calar para evitar o conflito. A assertividade é o que diferencia quem apenas é ouvida de quem realmente é reconhecida. Bom, eu vou te contar sobre a Ana, uma engenheira de TI. Eu gostaria de lembrar, inclusive, que a Ana é uma personagem fictícia que eu criei para ilustrar determinadas histórias, determinadas situações. Algumas delas são reais que eu ouvi ou que eu presenciei. E, claro, para eu defender, para proteger essas pessoas, eu não vou citar seus nomes, nem cargos, nem posições que trabalham, enfim. Eu vou deixar a identidade dessas pessoas protegidas. Então, vamos usar aqui a nossa Ana. Ela sempre estudou, sabia propor soluções inteligentes, mas em reuniões, sua opinião quase não era levada em conta. Certo dia ouviu: só fala quem tem certeza. Claro, ela preferiu se calar. E aí, não é que ela não tinha certeza, ela se sentiu coagida, ela se sentiu pressionada. Bom, e se eu falar besteira, vão me crucificar aqui. Bom, o tempo passou e ela percebeu que a carreira não avançava porque faltava clareza e assertividade na comunicação. Hoje, Ana é referência na empresa porque adotou a comunicação assertiva como principal ferramenta. E eu gostaria de dizer o seguinte: comunicação assertiva não é aquela comunicação que mostra que você está certo o tempo todo, que você vai trazer toneladas de números, detalhes infinitos. É a forma como você comunica o seu ponto de vista, como você se posiciona, como você se mostra, levando o outro em consideração, com escuta ativa, com respeito e com empatia. Ou seja, não é levantar a voz, não é mostrar a sua autoridade e não é dar carteirada. A comunicação assertiva quer dizer que você leva os dois lados em consideração, mesmo quando o outro lado pode não estar, digamos assim, certo. Quais são as crenças e barreiras? Se eu falar direto, vão me achar arrogante. O medo de ser julgada faz você suavizar demais a sua fala, faz com que você pareça insegura, faz com que pareça que você não domine o assunto, mesmo quando domina, mesmo quando você se preparou. A falta de modelos femininos assertivos no ambiente técnico reforça a insegurança. Muitas vezes você não tem aquela mulher para se espelhar. Bom, se não tem na sua empresa, na sua área ou no seu departamento, você pode muito bem procurar. Você lembra que eu falei sobre networking e também sobre procurar mentoras? Então, esse é um momento que, por exemplo, você poderia fazer networking ou de
pessoas na mesma empresa ou de pessoas fora da tua empresa, ou mesmo procurar uma mentora, procurar um coach. A cultura do sim automático para evitar conflitos pode afastar você dos seus limites. Como você está sempre dizendo sim, porque você não quer entrar numa briga, não quer bater de frente com alguém, pode te render uma fama de Maria vai com as outras. Afinal de contas, você nunca discorda, você nunca se impõe, você nunca põe o seu ponto de vista e você concorda com todo mundo. E se você concorda e algo dá errado, você assinou embaixo, você chancelou algo que está dando errado. Reflita, assertividade não é agressividade, é respeito mútuo. E isso começa no reconhecimento de quem você é. E o que acontece se você não mudar? Muitas ideias acabam se perdendo quando não são expressas com clareza. Você pode, a exemplo da Ana, ter ideias fantásticas, ter um conhecimento excepcional e dominar determinadas matérias. Só que, se você não se expõe, se você não defende a sua ideia, quem vai defender? Se você não acredita na ideia e não a expõe e não a põe para embate, quem vai fazer isso por você? Provavelmente ninguém. Reconhecimento é destinado a quem se posiciona, não só a quem executa. Frustração e baixa autoestima minam sua confiança para assumir novas oportunidades. Bom, se você não tem a coragem de se expor, e é coragem mesmo, não é conhecimento, porque conhecimento você tem, e muitas vezes muito mais do que aqueles teus pares que falam bobagem. E se você não se expõe e não se põe à prova e não se põe em posição, você não vai ter condição e não vai ser chamada para novas oportunidades. Comunicação passiva, ou seja, Maria vai com as outras, concorda com tudo, alimenta a sobrecarga e te deixa aberta a ser desrespeitada dentro dos seus limites. Pode dar para a Ana faz, a Ana entende, mas ela não reclama. A Ana, bom, a nossa borrinha de carga favorita. Então, não se cale, não aceite qualquer coisa. Veja, existe a diferença entre ser agressiva e não aceitar absolutamente nada e ser extremamente passiva e aceitar tudo. Existe o meio termo, existe o equilíbrio, existe a comunicação assertiva. Quantas vezes você já pensou, eu poderia ter dito aquilo, mas preferi ficar quieta, ou seja, preferiu não se expor, preferiu não entrar no embate. Ao apresentar sua opinião, comece com argumento e escuta ativa. Bom, aqui vai um conselho bastante simples. Não se apresse em responder. Não se apresse em formular uma resposta enquanto o outro estiver argumentando. Ouça. Ouça com plena escuta. Ouça com escutativa. Porque quando você falar, a sua voz, a sua fala estará completamente embasada e a outra pessoa vai se sentir respeitada e ouvida. Treine frases de impacto neutro como minha visão sobre isso é, ou preciso desse ponto para me fazer entender melhor, preciso desse ponto para entregar melhor. Use a técnica da validação, reconheça o ponto de vista do outro antes de mostrar o seu. E aqui vai um outro ponto. Aprenda a dizer não sem pedir desculpas ou se justificar demais. Porque você não está dizendo não, porque não, ponto e acabou, ou porque não, lembre-se, porque não existe. Numa empresa, tudo precisa ser justificado, profissionais apresentam argumentos e contra-argumentos. E quando você disser não, diga não por um motivo justificável e apresente argumentos. Não, desculpa. Não se justifique, mantenha a sua posição. Não quer dizer que você vai dizer não. Eu disse não, tá dito não e não vou falar mais nada. Você argumenta, você não se justifica. Pratique a pausa antes de responder. Isso te dá tempo para organizar ideias e reforça a sua clareza. O que você ganha com a mudança? Suas ideias passam a ser lembradas e levadas em conta nas reuniões. Veja, essa mudança não é aquela mudança do doido ou da doida que grita com todo mundo e as pessoas acabam não falando nada
porque não querem entrar em embate, e sim porque quando você se expõe, quando você põe a sua posição, as pessoas entendem e respeitam. E aí, é claro, o respeito aumenta sem precisar impor a sua autoridade, sem você precisar dar carteirada, simplesmente pela sua postura clara e tranquila. E a assertividade te protege emocionalmente, economiza energia com conflitos desnecessários, mais segurança para tomar decisões e delegar tarefas sem medo. Ou seja, você repassa parte das suas responsabilidades com convicção, com clareza, segura e sem medo. Você passa a ser vista como referência e não apenas como suporte técnico. Chama a Ana entende disso, a Ana entende daquilo, e só é ouvida quando alguém tem dúvidas sobre um ponto técnico, mas a opinião dela não é levada em conta. Você não é a Ana do suporte técnico. Você é uma profissional e precisa ser ouvida e respeitada. A Ana transformou sua carreira depois de adotar a escuta ativa e posicionar-se de forma assertiva. Em poucos meses foi chamada para liderar projetos e ajudar outras mulheres a desenvolverem a sua comunicação. Se você não tem uma referência, seja você a referência. Se você não tem em quem se espelhar, seja você o espelho. O segredo está em valorizar sua própria voz, e a sua voz também deve ser ouvida. Algumas dicas práticas. Antes da próxima reunião, escreva seu objetivo principal de comunicação. Isso vai te ajudar a se manter focada. Isso vai permitir com que você treine no espelho, que você treine sozinha. Bom, as mulheres e quem é de TI já tem mania de falar sozinho. Então, você treinar sozinho não vai horrorizar ninguém. Treine diálogos internos. Diga para si mesmo em voz baixa frases como "não concordo" e "vou explicar o porquê", usando um tom neutro. Use o método STOP. Pare, respire, pense, aí sim responda. Isso vai evitar que você reage, porque se você reagir de qualquer forma, você perde a reação e perde o timing. Seu cérebro precisa desse tempo para se sentir segura e diminuir a ansiedade. Ao receber uma crítica, valide. Entendi seu ponto de vista. Posso te mostrar meu lado? Assim, você abre espaço para uma conversa produtiva. Se a outra parte acha que a opinião ou a ideia dela é melhor, me conta mais sobre isso. Essa frase mostra interesse genuíno, e quem demonstra curiosidade gera conexão imediata porque o outro se sente valorizado e ouvido. E quem disse que o outro está errado? Quem disse que só você está certa? E quem disse que a ideia não pode agregar? Entenda que você quer dizer. Olha, eu entendo perfeitamente o que você quer dizer. Pequenas validações como esta ampliam a sua presença porque reforçam a empatia. Pessoas lembram de quem as fez se sentir compreendida. Então, posso compartilhar uma ideia? Ao pedir essa permissão, antes de falar, você mostra respeito e liderança ao mesmo tempo. Essa frase aumenta a sua influência porque o outro percebe equilíbrio entre firmeza e cuidado. Porque você não vai dizer, olha, eu posso. Não, seja firme, seja direta, seja assertiva. Demonstre respeito, mas mostre que você também está no controle. Bom, e se o seu interlocutor se exaltar ou for aquela pessoinha difícil de lidar? Eu entendo o que você está sentindo. Eu quero achar uma solução. Vamos juntos? Essa frase valida a emoção do outro sem abrir mão do seu posicionamento. Você não está cedendo ou abrindo espaço. Você demonstra entendimento, você demonstra escuta ativa, porém, você também quer falar, você também quer se posicionar, você quer demonstrar que está aberta a soluções assertivas e que você quer chegar juntos a um consenso. Eu posso te dizer como eu vejo essa situação? Com ela, você pede permissão para falar, o que diminui a resistência e cria uma abertura para o diálogo. Porque a gente sabe que existem pessoas que têm a necessidade imperiosa de estarem certas. E quando essa necessidade aparece, elas tendem a ouvir menos.
Como podemos seguir daqui em diante sem prejudicar ninguém? Essa frase muda o foco do problema para a solução, traz uma colaboração para essa conversa. Veja, você não está concordando, mas você quer achar um meio termo, um ponto de equilíbrio, um ponto de contato, sem que agredir, ou melhor, não existe a necessidade de agressão. Você está querendo dizer, olha, vamos resolver isso com parcimônia? Sempre que for expor uma ideia, mantenha contato visual e postura aberta. Isso aumenta a sua autoconfiança e cria empatia imediata com quem te escuta. E eu tenho uma dica extra aqui. Existem casos em que a explicação é muito longa, tem muitos detalhes e a pessoa está, digamos assim, falando demais. O que você faz? Você valida, você pergunta validando. Você, olha, o que eu entendi sobre isso é isso e aquilo. Está correto o meu entendimento? Isso vai abrir espaço para mostrar para a pessoa que você está com escuta ativa, que você se interessa pelo que ela disse, e caso ela tenha dito algo que não ficou claro, e muitas vezes ela disse, ela vai repetir o que ela falou e talvez mudar alguma coisa, e nesse meio tempo vocês conseguem fazer uma nova conexão. Topa um desafio? Durante essa semana, quero te desafiar a perguntar a si mesmo: isso que eu vou dizer ou aceitar representa o que eu realmente acredito e preciso? A sua voz tem valor. Experimente se posicionar por você mesmo e observe o impacto. Lembre-se, você tem valores e esses valores precisam ser respeitados. Quando você tem o seu valor desrespeitado, você se sente incomodada, você se sente ofendida, você se sente ultrajada. E nesse momento em que um valor teu for desrespeitada, use o stop. Pare, respire, pense e só então responda. O medo de ser ignorada costuma estar mais ligada à falta de posicionamento do que à falta de competência. Lembra da Ana? Ela dominava o assunto, mas ela não conseguia se expor e se posicionar com clareza. Estudos de neurociência mostram que a assertividade reduz o estresse e aumenta em até 30% o respeito recebido no ambiente de trabalho. E se este conteúdo foi útil, se ele te deu uma nova perspectiva, clica no curtir. Seu like ajuda a entregar esse episódio para mais mulheres que, assim como você, buscam conciliar carreira e família sem abrir mão de nenhuma das duas. Não fique de fora. Se inscreva no canal para não perder nenhum episódio e continuar essa jornada de autodescoberta, crescimento e empoderamento. E claro, me acompanhe no Instagram. Lá eu compartilho mais dicas do dia a dia, respondo suas perguntas e podemos continuar a conversa de forma mais direta. Para você, mulher da área técnica, saiba que é inovadora e essencial. Não deixe que a velocidade das mudanças ou crenças antigas limitem seu potencial. Ao adotar essas estratégias, você transforma sua comunicação, navega pelas mudanças do mercado e constrói uma carreira de sucesso com equilíbrio pessoal. O próximo episódio está incrível e vai trazer ainda mais ferramentas para o seu crescimento. Não perca! Te vejo no próximo episódio.